Boa noite, irmãos. Hoje eu queria refletir com vocês um pouquinho sobre o que foi a reforma protestante, a sua importância, sobretudo a partir do tema da doutrina da justificação pela fé em Romanos. Antes de ler o texto e explicar o texto para os irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a importância da reforma. Eu gostaria também de lembrar as crianças para irem para a salinha. A tia Germana, o tio Paulo já estão se organizando para ir. Quando a gente for orar pelo texto, aí a gente também aproveita e ora pelas crianças, tá bom? Queria iniciar, então, falando um pouquinho sobre a importância e sobre o que foi a reforma protestante. Assim como a biografia de homens, ela começa com a história dos seus ancestrais, a nossa fé não pode ser compreendida a parte daqueles eventos que nos conceberam. Na busca das nossas origens, as linhas que separam a fé bíblica das crendices religiosas, elas vão sendo borradas pelo nevoeiro do tempo, pelo nevoeiro dos séculos. Portanto, é comum em nossos dias encontrarmos pessoas que salientam a beleza social do Evangelho. É muito comum em nossos dias encontrarmos pessoas que valorizam o Evangelho porque o Evangelho cuida dos pobres, porque o Evangelho orienta homens e mulheres a ser melhores maridos e melhores esposas. É comum encontrar em nossos dias pessoas que reconhecem a importância de Deus em suas vidas. É comum encontrar pessoas que até usam a faixa 100% Jesus em sua cabeça, dizendo que estão espalhando o amor de Deus por aí. No entanto, é incomum encontrarmos pessoas que salientam a mensagem do Evangelho. O que torna o Evangelho distinto de tudo aquilo que se encontra no mundo não é a sua implicação, mas é o seu conteúdo em si. Amar a mulher, cuidar dos pobres, não é o Evangelho. Isso são implicações do Evangelho. Geralmente é natural que as pessoas, ao verem alguém fazendo uma boa ação, uma boa obra, cuidando de um pobre, vestindo um desnudo, acusem essa pessoa de que ela esteja fazendo e cumprindo o verdadeiro Evangelho. Vez por outra, ao fazer coisas desse tipo, me está engajado com ações sociais e postar na rede social, coisa que eu não gosto de fazer, mas às vezes nós precisamos para prestar conta com aqueles que nos impulsionaram, que nos ajudaram, as pessoas colocam, isso é o verdadeiro Evangelho. E eu estou convencido, irmãos, de que isso não é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho não tem a ver com algo que eu faço, ou que eu deixo de fazer. O Evangelho consiste em uma mensagem. A palavra Evangelho, ela é, antes de tudo, uma notícia. E o que é que se faz com a notícia? Se anuncia. O Evangelho é a notícia de um fato que aconteceu no passado. E como nós vamos ver como esse fato, ele tem implicações para nossos dias. Muitos protestantes, por falta de uma compreensão mais clara do Evangelho, sofrem uma crise de identidade. Sem saber quem são, sem saber de onde vieram e sem saber naquilo que eles creem, por incrível que pareça. Assim, sem saber no que crê, nós vivemos uma fé muito mais por conveniência do que por convicção. E de fato, irmãos, conveniência é algo que pode nos trazer até a igreja. Conveniência é algo que pode nos colocar naquele grupo de pessoas que afirmam ser protestantes. É conveniente encontrar semanalmente grupo de amigos. É conveniente trazer o marido para deixar de beber na igreja. É conveniente trazer a esposa para a igreja para que ela mude. Mas isso não é convicção genuína a respeito do Evangelho. Portanto, nós precisamos voltar na história e reconhecer e fortalecer a nossa identidade. Nós precisamos resgatar a memória, trazer a memória coletiva, a memória que é compartilhada por todos nós, aquela verdade que nós cultivamos em comum. E essa verdade, ela vai nos dar uma retaguarda, vai trazer a retaguarda da nossa fé, vai trazer a retaguarda para a nossa vida, para a nossa origem, para os nossos valores e para as nossas crenças. Irmãos, não pensem que nós fomos criados para ser um novo Adão vivendo em um paraíso.
como se nós independêssemos dos eventos que aconteceram antes de nós. Nós somos absolutamente dependentes dos fatos que aconteceram no passado. E quando nós nos conectamos com o passado, quando mergulhamos no passado, a nossa compreensão do plano de Deus é expandida para além da nossa individualidade, para além de mim, da minha família, da minha comunidade, do tempo em que a minha vida está circunscrita para acontecer. A minha vida faz parte de algo maior que Deus está fazendo desde Gênesis capítulo 1, versículo 1, e aponta para aquele evento máximo, quando o cavaleiro montado no cavalo branco percorrerá toda a terra com a espada afiada de 2 gumes que sai sobre a sua boca e julgará as nações, onde ele separará o seu povo daqueles que o rejeitaram. Portanto, meus irmãos, nós precisamos conhecer os valores que nós herdamos dos nossos antepassados. Só assim nós iremos ter a capacidade de afirmar aquilo que em nós é único, que em nós é distintivo. Por isso que nós precisamos voltar a estudar sobre a Reforma Protestante e conhecê-la profundamente. Mas afinal, o que foi a Reforma Protestante? É fincado nessa verdade, na verdade que nós precisamos mergulhar na história, que eu me achego aqui nessa noite com vocês para falar sobre a importância da celebração das reformas protestantes. O evento que marca o início das reformas, ele aconteceu no dia 31 de outubro, quando um monge de origem agostiniana afixa na porta da igreja de Todos os Santos, no castelo de Wittenberg, 95 teses que convidam a comunidade acadêmica de sua época para o esclarecimento sobre o valor das indulgências. Em seu prefácio das 95 teses, está escrito o seguinte, abre aspas, por amor à verdade e no empenho de elucidá-la, ou seja, de trazer clareza à verdade, discutir-se-á em Wittenberg sobre a presidência do reverendo Martinho Lutero, mestre em artes e doutor em santa teologia e professor catedrático desta última em Wittenberg. Por esta razão, então, ele solicita que os que não puderem estar presentes e debater conosco oralmente façam por escrito, mesmo que ausentes, em amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E então segue-se as 95 teses que Lutero está propondo para debater. Isso vai desencadear uma sequência de fatos. O arcebispo da localidade, se não me engano, o nome dele é Alfredo, ele faz uma queixa ao Papa para que o Lutero seja tolhido da sua capacidade ministerial. Isso faz com que ele fique mais resoluto, mais convicto, mais pertinente, mais desejoso de levar essa verdade adiante. Então, ele continua a publicar suas ideias, seu pensamento, e com a ajuda da imprensa que foi criada por Gutenberg, as ideias de Lutero passaram a ser lidas em larga escala. Mas a cisão com a Igreja Católica de Lutero só vai vir em 1521, na Dieta de Worms, quando Lutero é convocado a permanecer perante as autoridades políticas e religiosas de sua época para prestar conta sobre os seus escritos. É posto diante dele uma mesa e todos os seus escritos, onde ele criticava abertamente o sistema papal e expunha as escrituras. E então, o advogado imperial lhe questiona. Ao final de toda a sessão, ele é questionado com a seguinte pergunta: Lutero, você irá se retratar ou não irá a respeito dos seus escritos? Ao que Lutero respondeu: a menos que eu possa ser refutado ou convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pela razão simples, visto que não creio no Papa, nem em concílios, pois é evidente que eles tantas vezes já erraram e se contradisseram, eu fui conquistado pela Escritura. E a minha mente está cativa à palavra de Deus. Eu não posso e não me retratarei, pois é perigoso e não é correto agir contra a própria consciência. Que Deus me ajude. Amém.
Então Lutero se retira daquela sala e ele foge para o castelo de Wartburgo. Certamente a pronúncia não é assim, mas eu não sei falar alemão. E ali ele traduz a Bíblia para a língua do povo, para o alemão, e então ele começa a difundir as suas, a batalhar, continua na sua batalha a respeito da fé. Segundo uma breve pesquisa no Google, que eu fiz sem demora, hoje mesmo à tarde, 980 milhões de pessoas hoje se identificam como protestantes. E esse simples ato de Lutero, um ato até ordinário, tem hoje escalas globais. Não sei se você sabe, mas nós fazemos parte de uma igreja protestante, de uma igreja oriunda que é influenciada diretamente pela obra de Lutero. Voltando um pouco na história, na vida de Lutero, em 1512, aos 26 anos, como um jovem professor de teologia, ele é enviado pelo convento, pelo monastério em que ele era aluno, para a faculdade de Wittenberg para ser professor de Bíblia. Ali ele passa então a ensinar 4 disciplinas. Ele ensina sobre a vida e obra de Agostinho, o bispo de Hipona, ensina sobre os Salmos e ensina sobre Gálatas e Romanos, essas epístolas maravilhosas. E foi a partir desse contato que Lutero teve com Romanos e Gálatas, que o reformador teve a sua base intelectual para a reforma protestante. Um fato muito marcante na vida de Lutero é aquilo que ele chama, que os estudiosos, os historiadores chamam de experiência da torre. Vejamos como ele descreve, e agora são palavras de Lutero. Havia em mim um forte desejo de compreender o que Paulo queria dizer em sua epístola aos Romanos, mas eu era impedido de compreender o que ele dizia por causa de uma única palavra, encontrada no capítulo 1. A justiça de Deus é nele revelada. Eu odiava, diz Lutero, a palavra justiça, pelo qual Deus é justo e pune pecadores. Eu não amava Deus, pelo contrário, eu o odiava. Eu odiava o Deus justo que castiga os pecadores. Constantemente atormentava-me Paulo com aquele pedaço de Romanos capítulo 1. Eu meditava dia e noite, até que, pela misericórdia de Deus, eu prestei atenção em seu contexto e li o seguinte: a justiça de Deus é revelada no Evangelho, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, de repente, eu senti ter nascido de novo, e as portas do paraíso estavam abertas diante de mim. E imediatamente eu vi toda a Escritura por uma ótica diferente. E naquele dia, então, eu percebi que era amado por Deus. Agora veja, irmãos, a luta espiritual de Lutero não era uma luta distante a nós. Assim como Lutero, muitas pessoas passam a se perguntar como podem fazer para serem salvos. Como podem fazer para agradarem ao Deus que criou os céus e a terra. Nós cristãos que cremos na Escritura e na revelação que Deus faz de si mesmo, encontramos na página da Bíblia Deus se apresentando como um Deus justo e como um Deus santo. E pelo testemunho das Escrituras e também pelo mergulho interno e profundo em si mesmo, nós vemos que somos pecadores. E que Deus não tolera pecadores. Como então Deus pode ser justo? E como eu, pecador, posso habitar com Ele eternamente? Como eu faço para morar no céu? Por isso, eu gostaria de voltar com vocês para a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 21 até o 26. Romanos, capítulo 21, até o versículo 26. Se você puder abrir a sua Bíblia e ficar acompanhando, vai ajudar, por mais que o texto seja espelhado aí, mas você consegue ver porções inteiras, e os títulos em negrito vão ajudar muito quando a gente estiver passando por algumas partes, tá bom? Então, eu queria encorajar os irmãos a acompanharem aí nas suas Bíblias.
Romanos capítulo 3, versículo 21, diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, o qual é sobre todos e para todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nesse Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, ter deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para o próprio Deus ser justo e ser o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos? Pai Santo, a Tua palavra está aberta diante de nós. Te louvamos pela Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Senhor, daremos nós por tantas coisas que o Senhor nos tem feito. A Tua palavra foi aberta, Senhor Deus, e foi lida e será pregada. Mas somente com a ajuda do Teu Espírito, Senhor Deus, o Teu povo pode entender e sair daqui transformado. Eu oro também pelas crianças, para que o Senhor abençoe a Germana e abençoe o coração delas, enquanto elas são expostas às Tuas verdades. E que nós, enquanto estudamos a Tua palavra, sejamos confrontados, transformados. E nossa alma consolada pela Tua palavra. Em nome de Cristo é que nós oramos e pedimos essas coisas. Amém. A epístola do apóstolo Paulo aos Romanos é uma epístola muito importante. Paulo tinha um carinho muito especial pelos romanos, mesmo sem conhecê-los. Se você voltar comigo para o capítulo 1, versículo 8 em diante, o apóstolo Paulo vai falar que ele agradece a Deus pela vida dos romanos, porque em todo o mundo é proclamada a fé que eles tinham. No versículo 9, Paulo diz que o Deus a quem ele serve por causa do Evangelho é testemunha de quão grande era a vontade de Paulo em estar com aquela igreja. Portanto, ele orava por aquela igreja constantemente. Ele fala que sem cessar ele intercedeu em favor dos romanos. No versículo 11, ele diz que desejava vê-los para que eles possam compartilhar algum dom espiritual. Paulo queria abençoar aquela igreja, ele sabia que tinha sido abençoado por Deus e entendia que os dons dele não eram para edificação de si mesmo, mas era para o benefício dos outros, para o benefício do povo. E Paulo estava movido com o anseio de compartilhar aquilo que ele tinha com os homens, com os romanos. E ele fala então no versículo 13, olha irmãos, eu não quero que vocês ignorem o tanto de vezes que eu tentei estar com vocês, mas não me foi possível. E repartir talvez algum fruto. Ele se sente devedor, no versículo 14, a essa igreja, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábio como a ignorante. Ele é alguém que está devendo algo, ele está demonstrando o seu amor pela essa igreja. No capítulo 15, o versículo de número 20... E agora, qual é o versículo? Esqueci aqui, irmãos. Ele está dizendo que vai para a Espanha, lá no finalzinho, no capítulo 15. Faz o seguinte, chegar em casa, você lê todinho e diz onde é que Paulo está, e você me conta, tá bom? Ele está querendo ir para a Espanha, ele está querendo contar com a ajuda dessa igreja. Mas essa carta não somente mostra a profunda afeição que Paulo tinha pela igreja, como também ela é construída em uma forte carga de teologia, uma forte carga doutrinária. E no cerne da teologia de Romanos está a mensagem do Evangelho. Vai comigo para o capítulo 1. A gente vai ver ali no capítulo 1, versículo 1, o Evangelho sendo aquilo para o qual Paulo foi separado. Entre todos os povos que Deus olhou na terra, na eternidade passada, ele olhou Paulo, escolheu Paulo e separou Paulo para que ele servisse ao Evangelho.
mais à frente, o evangelho é aquilo que Paulo serve. A vida de Paulo, no versículo 9, está resumida a alguém que serve ao evangelho. Ele é um escravo dessa notícia, ele é um mensageiro. Tira-se o evangelho da vida de Paulo e não sobra nada. O começo da vida de Paulo tem a ver com o evangelho, a sua vida tem a ver com o evangelho. Ele apontou para aquele evento que aconteceu na estrada de Damasco, onde ele foi transformado e agora ele se desgasta pelo evangelho. Mas adiante, no capítulo 15, é isso que Paulo faz, ele anuncia o evangelho. E no versículo 16, então, nós temos talvez o mais famoso versículo de Romanos, quando Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho, o cerne da carta de Romanos, é o poder de Deus para a salvação. Agora eu pergunto para você, como alguém pode se envergonhar dessa mensagem? A mensagem do evangelho. Essa mensagem é poderosa para pegar o maior perseguidor da igreja, para pegar aquele camarada que saía como um lobo voraz para matar cristãos, em apenas uma única palavra do Salvador, transformar ele em um homem totalmente diferente. O evangelho é o poder para a salvação. O evangelho é essa mensagem que é poderosa ao ponto de transformar um monge medroso, temente a Deus, em um homem corajoso. Mas, segundo o próprio Martinho Lutero, foi o evangelho que destronou todo o sistema religioso papal da Igreja Católica Romana no século XVI. Alguém falou para ele, Lutero, como você era um homem corajoso, como você era um homem de garra, e ele diz: eu não fiz nada. Enquanto eu conversava com o meu Felipe, a palavra de Deus pelo evangelho mudava toda a história de um século, de uma geração, de milhões de pessoas. E hoje aquele simples ato de abrir a Bíblia e explicá-la e colocar a Bíblia na mão do povo e trazer clareza ao evangelho, começado por um homem, hoje já é seguido por 980 milhões de pessoas. Mas não somente isso, irmãos. O evangelho é o poder de Deus para a salvação minha e sua. Eu já fui um improvável. Eu já fui alguém pelo que as pessoas disseram e não deram nada. Você já se encontrou nessa situação? É esse tipo de pessoa que o evangelho é poderoso para salvar. Veja que o evangelho não está relacionado à mudança de vida temporal. Veja que o evangelho não está relacionado a promessas que irão se cumprir aqui e agora. O evangelho é poder de Deus para a salvação. Salvação tem a ver com o livramento da ira vindoura, com o livramento do inferno, irmãos. E é para isso, e é nisso que consiste o poder do evangelho. E Paulo sabe, ele não se envergonha, anuncia para todos, devedor de todos, essa mensagem poderosa do evangelho. Porque ele sabe que o que está em jogo não é a programação dominical das pessoas. O que está em jogo com o evangelho não é onde você vai passar a noite do seu domingo. O que está em jogo quando se abre e se prega o evangelho é onde você passará a sua eternidade. Nós podemos errar em tudo, irmãos. Nós podemos errar na volta de Cristo. Nós podemos errar na forma de batismo. Nós podemos errar na forma como a ceia é administrada. Mas nós não podemos errar na compreensão do evangelho. Do contrário, a nossa vida estará em sério risco. É somente o evangelho que salva pessoas. É somente a mensagem de que Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque o mundo já está condenado, irmãos. Deus não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar. Portanto, nós precisamos apegar, abraçar, amar, compreender, viver o evangelho. Ele é o único poder
para a salvação. Como alguém poderia então se envergonhar do Evangelho? E uma das doutrinas, estou convencido, que pode trazer mais clareza a respeito do Evangelho, é a doutrina da justificação pela fé. Por isso eu queria então ver ela com vocês nessa noite, como Paulo entende justificação aqui em Romanos. Então nós estamos olhando aqui o capítulo 1, já vimos até o versículo 16 e 17. Agora entrando no versículo 18, Paulo vai falar por que o Evangelho é necessário. Por favor, leia comigo. O Evangelho é necessário porque a ira de Deus, ela se revela do céu, contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade de Deus pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Os atributos de Deus, o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente são percebidos, são reconhecidos desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas criadas. Tais homens são por isso o que, irmãos? Indesculpáveis. Por causa do Evangelho, por causa que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, ninguém poderá rogar para si mesmo o título de inocente, ninguém poderá rogar, afirmar para si mesmo, mas eu não sabia, mas eu não recebi, porque Deus está expresso, gravado na criação desde o início. E ele estando expresso e gravado na criação, os homens não receberam, não amaram como deveria. Antes, eles preferiram fazer a sua própria vontade, seguindo seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, pensando que eram sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória, versículo 23, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens às imundícias, pela concupiscência do próprio coração, para desonrarem o corpo entre si. Segundo Paulo, a forma como Deus emite seu juízo para os homens é deixando os homens fazer o que eles querem. É fazendo com que eles, banhados por sabedoria, encontrando-se por sábio, tornaram-se loucos. Por isso Deus entregou tais homens. E então no capítulo 2 e 3, para resumir, para a gente não ter que ler tudo, Paulo vai falar de como todos são indesculpáveis. Ele fala primeiramente dos judeus. Judeus, vocês são indesculpáveis. Por quê? Vocês receberam a lei, vocês conheceram Deus vivo, mas vocês não viveram de acordo com a lei que Deus estabeleceu para que vocês vivam. Porque vocês desobedeceram a lei, vocês estão indesculpáveis. Agora ele olha para os gentios, para aquele povo que não fazia parte do povo da aliança, para o povo que não tinha lei. E ele diz, vocês não têm lei, mas vocês têm em suas próprias consciências conceitos de certo e de errado, que por vezes é bem inferior à lei de Deus, mas vocês são tão indesculpáveis que nem mesmo as suas consciências vocês são fiéis. Vocês olham para si, fazem juízo de valor, dizem, isso é errado, e depois são pegos fazendo aquilo que vocês mesmos condenaram, porque vocês mesmos estão se condenando, a sua própria consciência lhe acusa. Paulo caminha o seu argumento para 3:10, Romanos 3:10, onde ele fala, portanto, no versículo 9, vamos ler para a gente ver, o que se conclui disso tudo? Temos qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado, como está escrito, não há nenhum justo, há 3. Se quer isso? Quantos? Nenhum sequer. Não há quem entenda, versículo 11, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, a uma eles se fizeram inúteis, não há quem faça o bem da perspectiva de Deus. Não há nenhum sequer. A garganta, eles a têm. A garganta é deles é sepulcro aberto, a língua urda engano, o veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue, no seu caminho há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. Aqui é o relato da humanidade, não há temor de Deus diante dos seus olhos. E então ele finaliza esse ponto do seu argumento dizendo, ora, versículo 19,
sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei diz para que o quê? Se cale toda a boca. E todo mundo seja culpável diante de Deus, visto que ninguém será justificado, ninguém será aceito diante de Deus por obras, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, ele está dizendo, você está aqui, conhece a lei, tem a sua consciência, para que você não possa dizer, eu não sabia, eu sou inocente, eu sou alguém que não merece condenação. Aqui Paulo então pinta em 3 capítulos o quadro negro da seriedade do pecado. Muitas vezes nós somos tentados a achar que a seriedade do pecado está em destruir famílias. Muitas vezes nós somos tentados a achar que a seriedade do pecado está em destruir o nosso próprio corpo. Muitas vezes nós somos tentados a achar que a seriedade do pecado está em corromper a sociedade. Mas o ponto que coloca o pecado como sério é porque o pecado é uma afronta primeiramente com o Deus vivo. Davi adulterou com Betseba, matou o marido dela. E nós conseguimos enxergar pelo menos 4 grupos de pessoas ofendidos. Davi pecou contra si mesmo, pecou contra sua esposa, pecou contra Betseba, pecou contra Urias, pecou contra os soldados. Mas ao escrever o Salmo 51, ele diz, pequei contra ti, e somente contra ti é que fiz o mal. De modo que será tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar se me condenares. Porque o pecado que eu cometi não foi contra eles, foi primeiramente contra o Deus vivo que criou os céus e a terra. E esse Deus tem manifestado a sua ira, a ira santa dele. Eu sei que essa é uma ideia que talvez assuste muitas pessoas, mas ela não é uma ideia estranha à Bíblia. Deus é um Deus irado, Salmo capítulo 7, versículo 11. Deus é justo juízo, Deus que sente indignação todos os dias. Você pode ler o Antigo Testamento e ver pelo menos mais de 500 referências que o texto faz à ira santa de Deus. E a ira de Deus, irmãos, não é que Deus acorda com um mood meio para baixo. A ira de Deus tem a ver com a justa cobrança que Ele faz pelo pecado, porque Ele é santo. Irmãos, nós somos seres corrompidos pelo pecado. Nós não somos puros. Mas quando nós vemos o mal, qual é o sentimento que aflui em nós? Se você vê, por exemplo, um homem batendo em uma mulher. Se você vê, por exemplo, crianças sendo assassinadas. Se você vê, por exemplo, estrupos, idosos apanhando. O sentimento que gera em nós é o quê? Alegria, riso, prazer. O que é que gera? Ira. Os irmãos concordam comigo? Agora imagine Deus, que é 100% puro. Abacuque capítulo 1, versículo 3. Tu é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Quando Ele olha não para o mundo, mas quando Ele olha para dentro do seu coração. Quando Ele olha para os pensamentos ocultos que você daria tudo para esconder. Que eu daria tudo para esconder de vocês. Estão todos descortinados diante de Deus, do Deus Santo. E agora, irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós? Quem será por nós? Se Deus de fato é santo e se Deus de fato leva o pecado a sério, como viveremos diante dessas verdades? Aqui é o quadro negro, pintado. Romanos capítulo 1, 18 até 3, 20. Aí, irmãos, ele entra no versículo 21. Aí ele fala, mas agora. Aqui nós temos uma palavra que apresenta um contraste. Me perdoe aí você, mas aqui nós temos uma conjunção adversativa, cujo propósito é contrastar com o que vem anteriormente. Não é? Então, por exemplo, o Fortaleza é um bom time, mas não é melhor do que o Ceará. Perceba que aqui é uma relação de contraste. E se ele vem descrevendo a realidade, a seriedade do pecado, agora ele vai apresentar a boa notícia do Evangelho. O Dr. Martin Lloyd Jones, comentando esse versículo, pergunta se existem palavras mais encantadoras na Bíblia do que mais agora.
E para isso, então, ele cita uma poesia do século passado que eu gostaria de ler para vocês. Ela diz o seguinte: Senhor, eu era cego e não podia ver o teu semblante desfigurado, revelando graça. Mas agora eu vejo a beleza e o fulgor da tua face. Senhor, eu era surdo e não podia ouvir a emocionante música da tua voz, mas agora eu te ouço e todas as tuas palavras são preciosas para mim. Senhor, eu era mudo, eu não podia falar da graça e glória do teu nome, falar da tua fama, mas agora, tocado por uma divina chama, os meus lábios te louvam e já podem entoar hinos de louvor e adoração ao teu nome. Eu estava morto, mas agora Cristo me resgatou. Mas agora, versículo 21, ele fala então da justiça de Deus. Eu acho que vai ser útil para a gente dividir aqui em 4 pontos o texto que a gente leu, para facilitar a nossa compreensão sobre a justiça de Deus e a justificação pela fé. Capítulo 21, a justiça de Deus, ela é revelada aos homens sem lei. Olha o que aqui diz o texto: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então a ideia aqui é que havia uma antiga aliança, uma antiga lei. E não foi com base nessa antiga aliança que Deus revelou a sua justiça. Para que alguém fosse justo no Antigo Testamento, era necessário obedecer toda a lei de Deus. Mas agora, no tempo presente, uma nova aliança foi criada. E sem a lei antiga, Cristo Jesus revelou a justiça de Deus. É isso que significa. Mas agora, sem lei, Deus manifestou a sua justiça. Segundo ponto aí, no versículo 22 e 23, a justiça de Deus está disponível para todos, por causa do nome de Jesus. No Antigo Testamento, a relação de Deus lidava somente com Israel. Israel era a menina dos seus olhos, Israel era o povo eleito, o povo escolhido, toda a ação de Deus era limitada a Israel. Mas agora, não há distinção, porque todos, veja que ele fala para todos, mas ele particulariza aqui. Quem são todos? Todos os que vivem. Versículo 22, é isso? São todos os que creem. Porque não há distinção, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Terceiro ponto, a base da justiça de Deus é a redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 24 e 25a. Eles são justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção em Cristo Jesus. A ideia de redenção aqui, irmãos, é uma ideia de perdão de pecados. Ela está muito próxima com o conceito de expiação, quando alguém levava um animal para sacrificar e o preço do pecado era pago naquele animal. Dizia-se então que o pecado era expiado. Então, expiação tem a ver com o pagamento do preço do pecado. E no versículo 25 ele fala de uma propiciação. A propiciação tem a ver com Deus receber esse pagamento. Deus é justo. E ele demanda cumprir a sua lei. Na lei de Deus está escrito: a alma que pecar, esta morrerá. Romanos 3:23, o salário do pecado é o quê? A morte. Portanto, para que Deus fosse justo, Ele não podia simplesmente olhar para os nossos pecados e cancelar os nossos pecados. Simplesmente dizer: vocês agora não são mais pecadores. Isso nos justificaria, mas Deus perderia a sua santidade. Entende? Para que Deus possa ser justo e justificador daqueles que têm fé, é necessário que a lei seja cumprida e o pecado seja pago, a ira de Deus seja propiciada, a ira de Deus seja aplacada, o Senhor seja satisfeito naquilo que Ele faz. Portanto, expiação tem a ver com o pecado,
propiciação tem a ver com Deus. No capítulo 3, então, a justificação tem a ver com a ira de Deus sendo aplacada, sendo saciada. A sede de justiça que Deus tinha, por causa da sua santidade, ela é extinta em Jesus. Porque Jesus, em sua morte na cruz, ele esgotou o cálice da ira de Deus. A ira de Deus que era para ser derramada sobre nós, foi derramada sobre Cristo. E por causa disso que ele morreu. Por causa disso que ele se sentiu abandonado, que ele se separou do Pai. Porque o pecado, ele nos afasta, ele nos faz carecer da glória de Deus. E Cristo, por um tempo, careceu da glória de Deus para nos justificar, para nos tornar justificados e poder nos apresentar diante de Deus. É isso que significa justificação no capítulo 3. No capítulo 4, Paulo também usa a palavra justificação, mas ele vai acrescentando o significado a ela. Ele diz, capítulo 4, versículo 1, que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar. Porém não diante de Deus. Pois não está escrito? Ele faz uma pergunta, pois a Escritura não diz? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. No capítulo 4, então, a justificação de Abraão, ela tem relação à imputação de justiça. Abraão é um injusto, Abraão é alguém que está separado de Deus, e a sua crença na promessa de Deus faz com que ele se torne justo. De modo similar acontece conosco, irmãos. Nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Nós nascemos com a nossa natureza corrompida. Nós faremos de modo análogo, de forma ilustrativa, eu gostaria de dizer que nós nascemos como leprosos. E Cristo nasce como alguém perfeito, como alguém imaculado. E na sua morte e ressurreição, Ele tira a nossa pele de lepra, tira a nossa pele acabada, a nossa pele consumida pelo pecado e reveste-nos com a couraça da justiça, e nos reverte dele, e nos tira. Se você já assistiu às Crônicas de Nárnia, é mais ou menos o que acontece com Eustáquio, aquele menino ambicioso que vira um dragão por conta da sua ambição. A única forma para Eustáquio voltar a ser homem, não ser mais consumido pelo pecado, é que o leão encrave as suas unhas em suas costas, né? E o texto lá é muito forte. Talvez o filme também, eu não me lembro da cena do filme, mas lendo, ele fala que as unhas de Aslan tocaram a alma de Eustáquio, e a alma dele foi ferida, mas à medida que a alma de Aslan arranhava as costas de Eustáquio, ele era limpo da sua imundícia, e a justiça então voltava sobre ele de novo. De modo similar, irmãos, nós somos revestidos, a justiça de Cristo foi imputada, foi enxertada, foi atribuída a nós. E o que é que nós fizemos para isso? Nada. É por isso que a mensagem do Evangelho é loucura, porque nós não sabemos lidar com a graça. Nós sempre lidamos com algo que merecemos. O que distingue o cristianismo de todas as outras religiões é porque todas as outras religiões, elas fazem algo para agradar o seu Deus. Na nossa religião, e nós temos uma, nós somos aceitos por Deus, por sua graça. E nós não fazemos nada para isso. É de graça. É a imputação da justiça de Cristo em nós. Isso que significa dizer justificação em Romanos capítulo 4. No capítulo 5, eu já estou caminhando para o final, no versículo 1, ele acrescenta mais nessa ideia de justificação. Ele diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui a ideia de justificação agora não é mais propiciação da ira, não é mais imputação de justiça, mas é nos colocar em um relacionamento de paz para com Deus. Vá comigo para Colossenses capítulo 1, por favor. Colossenses capítulo 1. Versículo 21. Vamos ler do versículo 20. Vamos ler 19. Colossenses 1, 19. Porque foi da vontade de Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude,
E que Jesus, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre o céu, quer sobre a terra. E a vocês também, que outrora eram estranhos, e o que, irmãos? Inimigos no entendimento por causa das vossas obras malignas. Então perceba que nós não só estamos neutros em nossa relação com Deus. Há uma pintura atribuída na época da modernidade, que tem um diabo, e tem um anjo, e um homem em cima do muro. E o anjinho, tá? Venha, arrependa-se do seu pecado, venha a Cristo, venha a Cristo. E o diabo está de braço cruzado. E alguém chega para o diabo e pergunta, diabo é isso, macho? Não foi assim, né? Que ele não era cearense, mas podia ser. Diabo é isso, macho? Tu não vai falar não? Vai deixar só o anjo falar? E fala assim, não, o muro já é meu. Não existe neutralidade. Não é que as pessoas nascem neutras, num limbo, num hiato espiritual, e elas ficam até o tempo em que elas vão conhecer Deus, e quando elas conhecem agora, elas têm a oportunidade de escolha. Não, ele diz o quê? Não há ninguém indesculpável, todos são culpados diante de Deus, tanto pela sua consciência como pela lei. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos são inimigos, todos são estranhos no entendimento. Mas agora, ele fala, justificados, mediante a fé, nós temos o que, irmãos? Paz para com Deus. Agora Deus não mais é o nosso rival. Agora Deus é o nosso Pai. Porque Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, foi-lhe dados o poder de serem feitos filho de Deus. A saber, os que creem em seu nome. João capítulo 1, versículo 12. E no capítulo 6, temos mais uma ideia de justificação. Então Paulo está falando que essa salvação é de graça. Não se precisa fazer nada para recebê-la. Aí alguém chega no capítulo 6 e diz assim, Paulo, tá bom demais então. Que diremos, pois? Então, ele fala lá, anteriormente ele fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí ele vai dizer, então, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Permaneceremos no pecado para que ele seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para o pecado morremos? Ou, porventura, vocês ignoram que todos nós fomos batizados com Cristo, em Jesus, em batismo de sua morte? Fomos, pois, com ele sepultados na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, ou seja, uma santificação progressiva, diária, mudança. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança de sua morte, certamente seremos na semelhança da sua ressurreição. Versículo 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então, mais um uso da palavra justificado aqui, mas agora não é mais relacionado à nossa salvação. Agora é relacionado com a nossa vida. Aqueles que foram justificados, eles não vivem mais como escravos do pecado. Eles até pecam, mas o pecado não é acidente. O pecado não é planejado. E o pecado não é algo que escraviza. Porque ele não é escravo do pecado. A nossa história como Igreja de Cristo, em 1932, os nossos pais romperam com a Assembleia de Deus porque eles não acreditam que um crente genuíno pode decair do estado da graça. Ou seja, nós cremos que o crente genuíno, ele perseverará até o fim. E pejorativamente, os opositores da nossa crença dizem, então quer dizer que vocês acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre? Portanto, quer dizer que a pessoa pode viver do jeito que ela quer e na hora da morte Deus vai dar um jeitinho para salvá-la? Não é isso que a doutrina está dizendo. A doutrina diz que aqueles que foram justificados, eles viverão firmes, sem ser escravos do pecado. A vida deles será testemunha daquilo que eles acreditam. Irmãos, então, para recapitular. Justificação em capítulo 3 significa aplacar a ira de Deus. Capítulo 4 significa imputação de justiça. Capítulo 5 significa paz com Deus. Capítulo 6 significa que nós não somos mais escravos do pecado. Agora veja a importância da verdade. Por isso que eu, na minha introdução, falei sobre a importância de acertarmos no Evangelho. Podemos errar em tudo, mas precisamos acertar na mensagem do Evangelho. Meus irmãos, veja,
Muitas vezes nós temos a tendência a menosprezar a importância da firmeza doutrinária no Evangelho. O que é mais importante, então, é a forma como a gente vive. O mais importante não é o que a gente crê, o mais importante é o que a gente vive. Mas a pergunta é, se você vive o Evangelho, mas escorrega, se você vive a vida da fé cristã, mas cai em pecado, o Evangelho tem poder para lhe restaurar. Portanto, se você cai, o Evangelho lhe restaura. Agora, se nós não temos precisão no Evangelho, e nós só temos vida, quando nós cairmos, quem irá nos restaurar? Fez sentido isso para vocês? Vou explicar mais uma vez. Se nós acertamos, se a nossa salvação ela tem a ver com moral, então nós estamos perdidos. Por quê? Porque eu tenho o Evangelho e eu tenho a moral. Se a minha moral falha, o Evangelho me perdoa os meus pecados. Mas se o Evangelho falha, quando eu pecar, quem que vai me justificar diante de Deus? Portanto, irmãos, nós podemos tirar tudo. De segundo Lutero, o artigo pelo qual a pessoa, a igreja, a tradição protestante, ela cai ou fica de pé, é a doutrina da justificação pela fé. Você pode errar em tudo. Erre nos dons, erre na escatologia, erre eu ia dizer na escritura, mas é perigoso, porque se errar na escritura, só lá para o Evangelho. Erre em tudo, mas se errar no Evangelho, isso vai custar a nossa eternidade. Nós precisamos estar dispostos a pagar o preço, assumir até as últimas consequências daquilo que nós cremos, irmãos. Timão, gostaria de fazer 2 aplicações para a gente finalizar e orarmos, então. Primeiro, eu quero convidar você, que talvez já é crente, mas ainda não compreendeu a doutrina da justificação pela fé, que ainda não entendeu o Evangelho, que ainda não entendeu que Deus está lhe salvando da ira vindoura. Eu convido você nessa noite a se arrepender do seu pecado e a crer em Jesus, a confiar somente em Jesus para a sua salvação, não no seu coração bom, não na sua frequência, não na quantidade de dízimo que você dá, mas em Jesus e nele somente. Somente Cristo é o ponto, o pilar da nossa salvação. Eu convido você também nessa noite, que talvez tenha vivido em uma prática do pecado, que tem se entregado ao pecado. Eu convido você a se arrepender, a voltar a Jesus. Volte para Cristo. Volte para Cristo. Creia no Evangelho. Essa mensagem, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, meus irmãos. Creia em Cristo somente, pois não somos salvos por obras, para que ninguém venha se gloriar, mas somos salvos pela graça de Deus. Amém? Gostaria de orar então por vocês.